Há tempos você tem vontade de investir seu dinheiro de forma a ganhar mais juros, mas tem um medo enorme de fazer bobagem, de perder dinheiro, já entrou até na aba de investimentos, já assistiu alguns vídeos, mas tem medo, não sabe como proceder para fazer o dinheiro render mais num país que tem taxas de juros muito boas para a gente poder remunerar o nosso capital. Mas agora você achou um professor que tem mais de 20 anos de experiência ensinando e investindo e que vai te dar o passo a passo de como fazer seu primeiro investimento no Tesouro Direto e fazer com que o seu dinheiro remunere bem mais do que a caderneta de poupança. E para quem ficar até o final desse vídeo, eu vou dar 2 presentes totalmente gratuitos, sem necessidade de cadastro, e eu não vou te vender curso nenhum no final desse vídeo, tá bom? Então simbora para nossa lousa. Para iniciar esse vídeo, vamos entender o que é renda fixa, porque o Tesouro Direto é uma renda fixa. Basicamente, esse termo é utilizado quando nós emprestamos dinheiro para alguém, esse alguém a gente vai entender quem é daqui a pouco, e a gente vai, depois de um tempo, receber esse dinheiro de volta com juros. Isso significa para a gente um investimento. E para quem que eu vou emprestar dinheiro quando eu estou investindo no Tesouro Direto? Então aqui está você de um lado e o Tesouro Nacional do outro. Tesouro Nacional tem a ver com o governo? Vamos dar uma entendida nisso. O Tesouro Nacional é, de uma maneira muito simples, um gerente financeiro do governo federal. É lá que o dinheiro vai, por exemplo, quando você paga os impostos. É de lá que sai também o dinheiro quando vai pagar as contas do governo. E uma das contas que o Tesouro Nacional paga são os empréstimos que ele faz para fechar as contas do governo. Então, o governo ele arrecada menos do que ele gasta. Não só com os gastos do país, mas com os juros da dívida. Então, ele pega mais, se endivida mais ainda para poder fechar a conta daquele ano. E depois ele tem que devolver esse dinheiro que ele emprestou. E via Tesouro Direto é que a gente consegue fazer esse empréstimo para o governo e receber juros. Pois bem, isso compreendido, como que funciona? Em determinado momento, você pega o seu dinheiro que estava na conta do banco e empresta para o Tesouro Nacional e depois de um determinado tempo, isso a gente vai ver mais adiante, você vai receber o seu dinheiro de volta mais juros. Então, para você, essa operação é um investimento. Para o Tesouro Nacional, essa operação foi um empréstimo. E o mais importante aqui destacar é que essa operação precisa ser realizada via instituições financeiras, até no plural, mas isso a gente vai ver logo mais adiante. E a grande questão que você pode estar se perguntando é, mas vale a pena investir nesse tal do Tesouro Direto? Eu vou mostrar alguns números para você, vamos ver se eu te convenço. Aqui nesse slide estão as taxas de juros que os tesouros nacionais de alguns países do mundo estão pagando por seus títulos. Então veja, aqui no nosso ranking o que paga menos é o Tesouro Nacional do Japão, 0,75% ao ano. E aí a gente vai passando Singapura, o euro, a taxa está em torno de 2,15% ao ano. Então se eu quiser emprestar para o Tesouro Nacional do euro, eu consigo ter de volta de rentabilidade dos juros algo em torno de 2,15% ao ano. No Reino Unido já é um pouquinho mais alto, 3,75% ao ano. E a gente vai Estados Unidos, Austrália, Arábia Saudita, até chegar no Brasil, 14,75% ao ano, perdendo apenas de Rússia, Argentina e Turquia. Ou seja, em nível mundial, as nossas taxas estão bem elevadas. O que não é bom para o país, mas para quem quer emprestar dinheiro para governo, é uma boa. Renda fixa no Brasil é uma boa. Pelo menos por enquanto, com essa taxa Selic lá nas alturas. Mas beleza, se está pagando essa taxa tão alta, será que não é arriscado investir no Tesouro Direto? A primeira coisa que eu tenho para te falar é assim, qualquer livro de economia traz que esses títulos, que eles são chamados de títulos soberanos, eles tendem a ser aquele título dentro do mercado em que se está atuando, ou seja, aqui dentro do Brasil, de menor risco de default, ou seja, menor risco de você não receber o dinheiro de volta, né? Pô, tem risco de eu não receber esse dinheiro de volta? É muito mais fácil qualquer banco no território nacional não conseguir devolver, quebrar, antes do que o próprio Tesouro Nacional. Pelo menos é assim que todos os livros de economia o fazem, né? Os títulos soberanos são aqueles emitidos pelo governo federal, que é o Tesouro Nacional até que emite a moeda do país. Ele poderia, em último caso, ficar emitindo moeda para pagar os seus títulos, coisa que nenhum banco pode fazer. Então, em termos de riscos nacionais, é o título de renda fixa de menor risco em relação a você não receber o dinheiro de volta. Outra coisa importante é que Tesouro Direto sempre rende mais do que a caderneta de poupança. Isso porque as regras assim estabelecem. Ou seja, quando a taxa de juros Selic está acima de 8,5%, que é o que está acontecendo hoje quando eu estou gravando esse vídeo, como a caderneta de poupança rende 0,5% mais TR, ela perde de lavada para o Tesouro Direto que está lá na casa dos 14%. Quando abaixa
de 8,5% ao ano, a regra da poupança muda e ela fica 70% da taxa Selic. Portanto, sempre investir num tesouro direto que renda a taxa Selic vai ser sempre mais rentável do que deixar o dinheiro na caderneta de poupança. Feitos esses esclarecimentos, que significa você estar perdendo dinheiro se deixar o dinheiro na caderneta de poupança, vamos entender qual é o título que a gente vai começar a investir no tesouro direto. Dentro de todas as possibilidades que você vai achar lá dentro do seu banco, está lá Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA, Tesouro Renda Mais, Tesouro Educa Mais. Ellison, eu preciso saber de tudo isso? Não. A gente vai desconsiderar todos os outros e ficar apenas com o Tesouro Selic. Isso já é uma grande mão na roda para a gente começar a investir no Tesouro Direto e eu vou explicar depois o porquê que a gente está escolhendo o Tesouro Selic. E a primeira justificativa, que é a que eu já falei agora anteriormente, eu estou mostrando em forma de gráficos. Se a gente pegar 2022, 23, 24, 25, a barrinha azul está sempre acima da barrinha laranja, sendo que a barrinha azul é taxa Selic e a barrinha laranja poupança. Outra coisa para a gente escolher Tesouro Selic é que o gráfico dele ao longo do tempo é bem suave, é para o alto e avante, para cima sempre. Por que eu estou falando isso? Tem outros títulos, como Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA, que ele tem uma, que a gente chama no mercado de volatilidade. Ele é mais uma montanha-russa, tem mês que a gente pode perder dinheiro, tem mês que a gente pode ganhar mais do que eu fechei, e é mais complicado do investidor iniciante entender como funciona o Tesouro Pré-fixado e IPCA, porque ele é mais volátil. A gente pode até ganhar muito mais dinheiro antes do vencimento do que aquilo que a gente planejou, ou até chegar a perder dinheiro antes do vencimento, se o mercado for contra aquela taxa de juros que você já pré-fixou. Então o Tesouro Selic não tem nada disso, a gente tira a nossa dor de cabeça, vai ganhar sempre positivo e vai ganhar sempre da caderneta de poupança. E agora a questão que você tem que saber é, como que funciona essa questão, como que eu invisto na prática no Tesouro Direto? A primeira coisa que você tem que saber é que o Tesouro Direto foi uma parceria que o Tesouro Nacional, que é aquele gerente financeiro do governo, fez com a Bolsa de Valores brasileira, que é a B3, era a antiga Bovespa, tá ok? E por que isso foi feito? A Bolsa de Valores já tem um sistema de negociação muito avançado. Então o Tesouro Nacional, ao invés de criar o dele, fez uma parceria com a Bolsa, que vai cobrar uma taxa para fazer esse tipo de negociação, e isso viabiliza o oferecimento de títulos públicos para o público em geral. E como isso funciona? Tem você aqui, que é o investidor, e para acessar esse sistema da Bolsa de Valores, precisa necessariamente ser via uma corretora de valores. Então funciona assim, você pega o seu dinheiro e transfere para essa corretora de valores. A corretora, quando você dá uma ordem de compra de um título público, vai transferir o dinheiro, vai fazer essa negociação e transferir o dinheiro lá para a B3, que é a Bolsa, e a Bolsa transfere esse dinheiro para o Tesouro Nacional. Quando você quiser resgatar o seu dinheiro, você vai fazer esse pedido para a corretora, o governo federal, o Tesouro Nacional vai devolver esse dinheiro via B3, que deixa na sua conta da corretora, e se você quiser usar, basta resgatar e transferir lá para o seu banco e usar aquele dinheiro. Uma coisa que para você iniciante pode estar pegando, meu Deus, eu vou ter que abrir conta numa corretora de valores, o que é isso? Antigamente até era. A gente tinha corretoras independentes, então a gente assim, eu tinha conta no Itaú, abria a conta numa corretora independente, eu transferia meu dinheiro para lá, fazia uma TED, e aí que eu conseguia operar com esses títulos públicos. Agora, as corretoras, nos últimos anos, foram compradas, incorporadas pelos grandes bancos, e a gente já nem usa mais assim essa figura de corretora, ela sumiu. A turma usa mais assim, agora você vai para a área de investimento, ou para a plataforma de investimento do banco, que nada mais é do que aquela antiga, o nome corretora ainda existe, mas aquela antiga corretora que a gente tinha que transferir, que era independente, agora faz parte dos grandes bancos, e a gente nem sente que a gente está indo para esse novo ambiente, onde eu consigo acessar o sistema da Bolsa de Valores, que me dá acesso aos títulos públicos do Tesouro Nacional. Então hoje está muito mais simples. Você tem conta em qualquer um desses bancos famosos, você já consegue operar com Tesouro Direto sem muita complicação. E para isso ficar mais claro, eu vou mostrar como que funciona no Itaú, que eu tenho conta. Então eu fui lá, cliquei aqui em mais opções e depois em investimentos. Ao entrar em investimentos, eu cliquei no botão investir e me apareceu lá títulos privados como CRI, CRA, CPR, debêntures, tem também um cofrinho do Itaú, mas no meio nós temos aqui o Tesouro Direto. Cliquei nele. Ao clicar no Tesouro Direto, me apareceram os títulos, que dentre eles estava lá o nosso Tesouro Selic que a gente gostaria de investir. Só que a hora que eu clico em qualquer um dos títulos, manda eu completar um cadastro para começar a investir. Manda lá analisar e aceitar os termos de uma proposta. De fato, sabe o que está acontecendo? É como se você estivesse fazendo um cadastro na corretora do Itaú, porque você precisa habilitar esse novo ambiente para conseguir acessar a bolsa
e, consequentemente, os títulos públicos que lá são negociados. Deu para entender o que era aquela antiga corretora, a gente tinha que fazer uma conta numa corretora independente, agora é tudo dentro do banco, rapidinho você consegue habilitar isso. Uma outra coisa que certamente vai ser pedido para você preencher é um questionário para você saber o seu perfil de risco. As instituições financeiras são obrigadas a fazer isso. Eles têm esses nominhos que eu coloquei aqui em azul, Suitability ou API, que é a análise do perfil do investidor. Você faz com tranquilidade, pode responder lá as perguntas, para que depois você então consiga habilitar o acesso a títulos públicos. Se você quer saber um pouco mais sobre essa questão de Suitability, API e tudo mais sobre Tesouro Direto e outros investimentos, eu tenho um livro muito bacana, vou deixar o link aqui na descrição. Ele está disponível na Amazon, dá uma olhada nos comentários, que a galera que já leu já fez por lá. Você é um preço bem baratinho, um livro sério, técnico e muito honesto desse professor que vos fala. Continuando então, agora eu vou mostrar como a gente pode fazer essa mesma aplicação através do BTG, que é por onde eu mesmo acabo investindo no Tesouro Direto. O BTG é um caso um pouquinho diferente. Então a gente tem um aplicativo para o banco, para aquelas contas, assim, se eu tiver conta corrente, cartão de débito do banco. Tem um outro aplicativo que é para você fazer os investimentos, que é onde está o Tesouro Direto, é esse aplicativo que eu vou mostrar para vocês, e tem até um terceiro, que é quando eu quero mexer na Bolsa de Valores, mas a questão de ações, fundos de investimentos imobiliários, quando eu preciso de um negócio que eles chamam de home broker, que é uma telinha onde você fica comprando as ações. Para o nosso caso, basta eu ter o aplicativo do BTG Pactual Investimentos, que é onde eu posso acessar os títulos públicos. E aí, ao entrar nesse aplicativo, vai ter lá qual que é o meu saldo, quanto eu ganhei de rentabilidade nos últimos 36 meses e tal, e eu vou clicar simplesmente no botãozinho investir. Clicando aqui, nós vamos precisar clicar em renda fixa, porque tem outras possibilidades, renda variável, onde estão as ações, fundos de investimentos, previdência privada e por aí vai. Clicando em renda fixa, vai aparecer já a questão do Tesouro Direto. A gente clica lá no Tesouro Direto, vão aparecer todos os títulos lá disponíveis. Mas, Ellison, eu quero apenas o Tesouro Selic. Então, pelo menos aqui no site do BTG dá para fazer um filtro clicando nesse botãozinho aqui. Aí você vai lá, dentro desse filtro para Tesouro Direto e clica apenas em Tesouro Selic. Quando eu fiz isso no dia de hoje de gravação, apareceu um único título de Tesouro Selic que a gente poderia investir. Então vamos explicar um pouquinho algumas informações que já apareceram aqui na tela. LFT é um nome antigo que eles usavam para Tesouro Selic, então não liga para essa letrinha. A turma do mercado já sabe que LFT é sempre um Tesouro Selic, mas você não precisa decorar essa letrinha não e nem se assustar com ela. Aquele 2031 é o vencimento, que vai aparecer aqui abaixo também, e nós temos uma questão que é preço unitário. Todos os títulos públicos, ele possui um preço, como se fosse uma ação na bolsa. Tá? Também não se preocupe muito com isso. Isso não é a coisa mais importante do mundo. Mas é bacana que você compreenda o que está aparecendo na sua tela. Então é quanto vale um título hoje. Eu preciso ter 18 mil para começar a investir? De jeito nenhum. A gente vai ver no próximo slide que a gente pode comprar 1% desse título, que dá em torno aí de R$ 186 reais. Então o Tesouro Direto ele é bem acessível para quem tem dinheiro aí que não é coisa, eu vou aplicar 18 mil. Não, eu tenho lá 200, 300 reais para investir, eu vou conseguir aqui no Tesouro Selic. Depois tem uma taxa de juros que aparece aqui. Isso tem a ver com o mercado, de ágio, deságio, como estão a demanda e oferta por títulos públicos. Também não se preocupe muito, porque esse é um valor que é sempre muito próximo de zero e não afeta sobremaneira a rentabilidade do seu Tesouro Selic. O vencimento é assim, se você não retirar antes, e você vai poder retirar antes, porque o Tesouro Direto ele não trava seu dinheiro, você pode resgatar a hora que você quiser, mas no máximo você pode deixar esse dinheiro rendendo juros até 1º de março de 2031. Se lá no dia 1º de março de 2031 você esqueceu que tinha aquele dinheiro investido, a corretora não esquece. Ela vai resgatar esse título público, o Tesouro Nacional vai te devolver o dinheiro com juros, eles vão depositar na conta da sua corretora, aí basta você pegar essa conta, esse dinheiro, transferir para sua conta corrente e usar, tá bom? E por fim ele mostra o indexador, ou seja, quem que esse meu investimento vai seguir a taxa Selic. Ele não vai seguir inflação, ele nem vai ter uma taxa que eu já sei de cara, que é as pré-fixadas. Eu sei que é 13% ao ano. Não, a gente vai seguir a taxa Selic, seja ela qual for, até 2031, março de 2031. Aí na próxima tela mostra quanto que você deseja investir. Mostra lá qual é o preço e qual que é a aplicação mínima, que basicamente é 1% do preço. Abaixo tem qual é o saldo que eu tenho para poder investir e depois eu clico nesse valor e preencho o valor que eu vou querer comprar de títulos públicos. A próxima telinha fala qual é a data que a gente quer investir. Eu coloquei hoje. Por fim, ele dá uma conferida. Eu coloquei lá R$300 de investimento. Ele fala qual que é o produto, quem foi o emissor, quem está investindo, a data, e você confirma. E aí a corretora vai transferir o seu dinheiro para o Tesouro Nacional. Esse título vai ficar lá dentro da sua carteira de investimentos e você já vai ter feito a sua primeira aplicação no Tesouro Direto, que vai render com certeza mais que a caderneta de poupança.
E para finalizar, 8 dicas de ouro para você que é iniciante. A primeira questão é que quando você for resgatar lá na frente o Tesouro Direto, você vai sim pagar imposto de renda, como em outros investimentos como fundos de renda fixa e CDBs. Como que funciona isso? Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, menos imposto de renda você paga. Ou seja, você vai vendo que até 180 dias você vai pagar 22,5%, de 6 meses a 1 ano 20%, de 1 ano até 2 anos 17,5% e a partir de 2 anos 15%, que é a menor alíquota de imposto de renda aqui para renda fixa, Tesouro Direto. Então, se você puder se planejar para comprar Tesouro Direto, para deixar por mais de 2 anos, você vai ter um ganho tributário. Você vai pagar a menor alíquota. E isso vai ser em cima só do ganho, tá? Se eu investir R$100, depois de um tempo eu tenho R$120, essa taxa de 15% vai ser apenas sobre os R$20 que a gente ganhou, não sobre o valor total. Segunda dica, tem uma taxa da bolsa de 0,2% ao ano que vai ser paga quando você resgatar o seu dinheiro. Se comparado com outros investimentos, como fundos de renda fixa, previdência privada, essa taxa é bem baixinha. Próxima dica para você não ser pego de surpresa. No início de um investimento no Tesouro Selic, é possível que você veja um rendimento lá negativo. Oh, mas Hélio, você não falou que só sobe esse dinheiro aí? O negócio é o seguinte, todo mercado que você pode comprar e vender todos os dias, ele sempre vai ter como ações um preço de compra e um preço de venda. O preço de compra sempre vai ser um pouquinho mais alto do que o preço de venda. Se você for numa casa de câmbio e comprar dólar, é do mesmo jeito que funciona. Então vamos imaginar que no dia 1, você comprou por 18.105,30. Aí no segundo dia, você vai olhar seu extrato e o preço para venda naquele dia ainda está menor do que o preço de compra do dia anterior. E vai estar lá uma rentabilidade negativa. Não liga para isso, porque essa diferença de preço de compra e venda ela se dilui ao longo do tempo. E como a gente está pensando aqui num prazo acima de 2 anos, isso não vai ser nenhum problema. Você vai render a taxa Selic, depois vai cobrar o seu imposto de renda e você vai receber o seu dinheiro na sua conta. A próxima dica é sobre liquidez. Sempre saiba que você vai poder tirar o seu dinheiro dessa aplicação a qualquer momento. Isso, no jargão dos investimentos, significa que você, no Tesouro Direto, tem liquidez diária. Você pode sacar o seu dinheiro todos os dias úteis. E quando for fazer a declaração do imposto de renda, vai ficar muito mais complicado para mim? Lógico que não. Se você tem um informe de rendimento do seu banco, que já vem quanto você tem na conta corrente, quanto você tem na conta de caderneta de poupança, também já vai vir quanto você tem no Tesouro Direto. Se você puxar pelo GovBR, já vem tudo preenchido, ou você informa normalmente, como você já fazia com os outros dinheiros que você tinha. A próxima dica é que para você ter uma noção que você está fazendo apenas um pontapé inicial, você não está buscando nesse exato momento altíssimas rentabilidades. Esse é o início da sua experiência. Depois você vai poder dar outros passos para melhorar as suas escolhas e até escolher outros títulos dentro do próprio Tesouro Direto, ou LCIs, LCA, CDBs, que até tem a possibilidade de render mais do que esses ativos que eu estou mostrando aqui. Mas para isso você precisa dar um pontapé inicial. Você pode, por exemplo, entrar no nosso canal do YouTube, você já se inscreve já, entra no nosso canal, tem uma aba cursos e tem um curso gratuito, totalmente disponível, sem necessidade de cadastro, sobre renda fixa. Várias aulas, uma didática sensacional, para que você possa, de fato, compreender e ter clareza de como você escolhe e monta uma carteira de investimentos para colocar mais dinheiro no seu bolso e fugir de caderneta de poupança, de assessor de investimentos ou de gerente de banco que fica querendo te empurrar algumas coisas que não são tão boas para você. E ajudar esse professor aqui e se ajudar a fazer uma gestão muito mais eficaz do seu patrimônio. Então não deixe de compartilhar, curtir, clicar no sininho, ativar essas notificações, porque aqui você vai ter sempre vídeos que te ajudam a cuidar melhor do seu dinheiro. E aí, achou que eu tinha esquecido dos seus presentes? Que nada! Eu estou deixando na descrição desse vídeo 2 links para 2 e-books. Um que mostra por que você não deve insistir na caderneta de poupança, uma leitura rapidona, e outro que faz o passo a passo para você conseguir fazer a sua primeira compra em Tesouro Selic dentro do Tesouro Direto. Não deixe de baixar esses 2 arquivos sensacionais. Forte abraço!